Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 5 de Ética. Hoje nós vamos falar sobre alguns danos, principalmente o dano estético, sobre exercício ilegal da profissão, sobre assédio também. Vamos dar início então? Vamos falar primeiro sobre o dano estético. Você sabe o que é o dano estético? Dano, a gente já mais ou menos viu por cima lá na nossa última aula sobre a configuração do dano, a responsabilidade, o dever de indenizar, né? O dano estético é o dano que a gente chama um dano físico, um dano à imagem retrato da pessoa. Algo que seja feito e que modifique o aspecto físico que a pessoa tinha antes daquela situação acontecer. Então, um procedimento plástico ou um procedimento estético que dê errado e que de alguma forma cause fisicamente algum transtorno para a pessoa, uma queimadura, uma micropigmentação feita de forma errada, uma cicatriz, uma necrose, né? São alguns aí dos danos que a gente chama de estético, tá? Vejam essa figura aqui. Vocês estão vendo essa figura? Nós temos duas fotos de uma mulher loira. A primeira foto em que a gente tem um aspecto de uma mulher relativamente normal, né, socialmente, fisicamente normal, é a mesma pessoa da foto ao lado. O nome dela é Jocelyn e ela é uma pessoa de um padrão de vida muito alto, uma moça milionária lá dos Estados Unidos. E o que é que aconteceu? Ela e o marido dela, ex-marido, porque agora ela separou desse marido, eles tinham fixação por gatos, leopardos, felinos em geral. E aí ela resolveu, a dado momento da vida dela, que ela gostaria de se transformar num felino, ficar com o rosto com o aspecto de uma felina. E o resultado foi esse aí, né? A gente pode perceber que a pessoa que ela era antes é completamente diferente da pessoa que ela é hoje. E o que acontece? Tem alguns fatores aí que a gente precisa levar em consideração com relação ao dano estético. E aí, se vocês me perguntarem, caberia dano estético no caso dessa imagem aqui, uma ação judicial por dano estético? Sim, caberia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, uma coisa que o médico, que o cirurgião deveria ter levado em consideração é se ela estaria mentalmente apta a decidir que ela gostaria de ter um aspecto físico de um gato ou de um leopardo. Porque muitas vezes, psicologicamente, essa pessoa não está muito dentro do normal, e aí ela não está em condições de tomar esse tipo de decisão. Bom, ainda que ela estivesse dentro do juízo perfeito dela, existe uma coisa chamada ética profissional, né? E que faz com que o médico ele tenha que ter um certo limite dentro das atribuições dele, saber a hora de parar, né? E o que aconteceu aí é que a pessoa que fez as transformações nela, e eu não sei se foi o médico só ou mais de um, não soube o momento de parar com essa pessoa. E o pior de tudo é porque agora, muito embora ela possa fazer outras cirurgias plásticas para tentar modificar o rosto dela, ela nunca vai conseguir voltar a ter o rosto que ela tinha antes, tá? Então, tudo aquilo que causa algum dano, que interfere na imagem retrato da pessoa, é passível de indenização judicial, tá? Então, a gente tem aí o dano estético e a gente também tem o dano moral. E os dois podem ser atrelados. Então, dentro de uma ação judicial, o paciente pode requerer a indenização pelo dano estético e também pelo dano moral e pelo dano material. Por quê? Em determinados casos, além do fator estético em si, também pode haver aí uma dívida material que a pessoa assuma em virtude daquele dano sofrido e o dano moral, de que forma moralmente, né, de que forma psicologicamente a pessoa ficou abalada com aquela modificação. Uma queimadura, por exemplo, por uma luz pulsada, uma depilação a laser aí que está super em alta hoje em dia, né? Profissional causa uma queimadura no paciente e aí a pessoa fica com a pele manchada ou fica com uma cicatriz de queimadura. Além de ter que arcar com os custos médicos que aquela pessoa por alguma razão tenha tido, tem toda uma questão psicológica de repente a pessoa não conseguir mais colocar uma bermuda, uma saia, um short, uma roupa curta, não conseguir mais ir à praia porque fica com vergonha, né? Porque psicologicamente também há um abalo, tá?
e ainda ter que arcar com custos, por exemplo, de uma cirurgia plástica, se a pessoa tiver que passar por uma cirurgia plástica, para tentar reverter os danos sofridos. Então, essa questão do dano estético é uma questão muito séria, né? O dano estético ele é relativamente recente, ele surgiu lá no começo dos anos 2000, principalmente aí atrelado às cirurgias plásticas, a erros médicos dentro das cirurgias plásticas, né? E hoje em dia ele veio aí para o universo da estética também, da beleza, porque tá super em alta, as pessoas têm fazendo procedimentos cada vez mais invasivos nos pacientes, e aí o próprio dano tem sido uma intercorrência cada vez maior em virtude do boom mesmo das profissões, né? Dentro da área da massoterapia, por exemplo, ou da área da podologia, né? Na massoterapia, causar uma lesão no paciente que torne, de repente, um membro dele inapto para o trabalho, né? Alguma lesão muito séria que, de repente, interfira diretamente na mobilidade dessa pessoa ou piore algum quadro que era impeditivo de realizar uma determinada técnica, não se levar isso em consideração, ou por não preencher uma anamnese, ou por preencher a anamnese e simplesmente optar por não levá-la em consideração e aplicar uma determinada técnica que o paciente era contraindicado, porque talvez ele já tenha uma lesão pré-existente médica, e aí isso causar algum tipo de inadequação física na pessoa. No caso de um podólogo, por exemplo, tratar uma pessoa diabética, não tomar os devidos cuidados, ou tratar um diabético que não poderia ser tratado, e talvez esse paciente vir a ter uma amputação de membro em virtude de um tratamento realizado de forma errada, né? Então, tudo isso faz com que a imagem primeira dessa pessoa, a imagem física, né, fotográfica que essa pessoa tinha, seja modificada de alguma forma, né? Seja porque ficou, de repente, com uma lesão que deixou a pessoa desalinhada, ou porque perdeu um dedo ou perdeu um pé, a pessoa não chegou no teu espaço de trabalho daquela forma. Então, se modificou, o dano estético está configurado aí, certo? Voltamos daqui a pouquinho com mais.